Para o Congresso, porque hoje é dia importante, mais um dia importante da CPMI e do INSS, e a Marília Ribeiro está bem acompanhada ali de outra parlamentar que também queria a presença do convidado de hoje, que é o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, o Vinícius Carvalho. Muito bom dia, senadora. Bom dia de novo, Marília. Bom dia novamente, Nath. Nós estamos aqui com a senadora Soraya Tronic, que é uma das senadoras que tem aí a autoria do requerimento para poder ouvir o ministro Vinícius Carvalho da CGU. Senadora, qual a expectativa de hoje para essa oitiva? Bom, a importância do Vinícius, como também da vinda do Wagner Rosário, que foi o ex-CGU do governo Bolsonaro, é importante para entendermos como foram feitas essas investigações e a tomada dessas informações de ambos os governos. Entendo que nós precisamos de paridade, da mesma forma que chamei Jorge Messias, convidei também Bruno Bianco, para que consigamos entender o que aconteceu, principalmente porque não houve transição do governo passado para esse governo. Isso aí já é um fato público e notório e todos sabem. Não é simples a gente assumir um governo, assumir um posto sem uma transição. E segundo eu saiba, houve sim, segundo eu já saiba de antemão, houve sim inúmeros pedidos à CGU para que esse escândalo do INSS fosse apurado e nada foi feito. E agora o Vinícius vai trazer para todos nós os dados que ele tem e como foi feito o trabalho, porque, sim, durante este governo, eu estou tratando aqui de fatos. Ninguém deve levar em conta ou consideração ideologia, questão partidária. Nós estamos todos juntos para cuidar do país. Então, que todos colaborem. Mas eu creio que Vinícius terá informações de suma importância para passar para todos nós e para a população brasileira. Nath? Marília, a senadora me escuta? Escuta, ótimo. Sim. Senadora, prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda ao Acorda Metrópolis. Senadora, a gente conversou agora há pouco com o Isalci Lucas e eu também fiz a mesma pergunta a ele. Há uma questão muito política ali envolvida na fala do senador Isalci Lucas, foi muito presente, né? O senador do PL, aqui do Distrito Federal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele trouxe uma fala muito política ali. Eu perguntei ao senador se essa briga política, já que Vinícius é próximo a Lula e ele é próximo a Jair Bolsonaro, assim como diversos parlamentares aí, se essa briga política interessa a população brasileira ou se tem um trabalho aí de parlamentares grande para evitar esses conflitos políticos e chegar ao que mais importa da CPI toda, que é a investigação, é entender por que os órgãos não funcionaram na velocidade que deveriam funcionar, por que demorou tanto para as pessoas entenderem o que estava acontecendo e, claro, para garantir à população brasileira que isso não vai voltar a acontecer. Nath, bom dia. Eu primeiro gostaria de saber o que foi que o senador Isalci respondeu. Perfeito. Em tese, assim, em suma. Isso. Ele disse que sim. Eu quero partir daí. Isso, perfeito. Ele disse que sim, que as brigas políticas realmente não interessam, mas nas outras respostas dele, ele bateu bastante nessa tecla no governo Lula, as fraudes aumentaram, né, os descontos aumentaram. No governo Bolsonaro houve o aviso, mas ele mandou medida provisória para tentar melhorar a situação. Enfim, trouxe sempre uma defesa maior de Jair Bolsonaro e bateu mais no governo Lula. Então, nessa resposta específica, ele disse que não, que a briga realmente não importa, a população quer saber a verdade. Mas nas outras, ele trouxe esse conflito político que a gente sabe que vai aparecer hoje numa sessão tão longa. Isalci é um grande amigo meu e eu tenho trabalhado com ele no sentido de realmente de deixarmos de lado tudo isso, principalmente porque foi o senador Isalci que na transição do governo Temer para o governo Bolsonaro levou
ainda antes da posse de Jair Bolsonaro, foi ele que levou essa denúncia para o governo Bolsonaro. Então eu tenho aqui as minhas divergências, porque não foi resolvido, mesmo com medida provisória não foi resolvido, na minha opinião, foi afrouxada a situação, porque a investigação, ou pelo menos a forma de conduzir essas associações de fiscalização, era essa a palavra que estava me faltando, a fiscalização das associações foi deixada de lado. Então, temos conversado bastante e eu creio, sim, que eles irão entender, porque isso está tão nítido por parte de alguns parlamentares, e entendo a situação dele, é difícil mesmo dentro de um partido, e é difícil mesmo quando as pessoas têm um chefe de uma seita, tá? Que fica o tempo inteiro incitando, proibindo, atrapalhando os parlamentares de fazerem o trabalho deles, muitas vezes com uma ameaça velada. A verdade é essa. Eu não vejo hoje uma polarização no país, eu vejo certas pessoas de uma seita, porque aquilo é seita, eles ameaçam os seus correligionários, e então eu espero que esta seita, o chefe dessa seita realmente possa ficar calado, possa deixar o Brasil trabalhar, porque ele não deixa. E sim, o gabinete do ódio que existia antes continua existindo. Então eu até compreendo, porque eu mesma, né, já fui caluniada, difamada diversas vezes aqui durante essa CPMI, e com fragmentos de frases, palavras, gestos. Então, esta guerra existe sim aqui dentro, existe dentro da CPMI, e o nosso trabalho como trabalho de vocês, muito bem feito, é deixar claro para a população, né, que o que deve, o que vocês estão cobrando dos parlamentares é que o que importa são eles. E o que importa também é o ressarcimento aos cofres públicos e uma punição. Nós temos agora, além das associações e dos sindicatos, nós temos instituições financeiras de alto porte, fazendo, assim, eu acabei de entrevistar agora um fotógrafo aqui do Senado Federal, cuja mãe teve 7 empréstimos consignados pelo Banco Bradesco, feito pelo Banco Bradesco, que ela foi à agência inúmeras vezes, e diziam que ela tinha aceitado sim, que aquela assinatura era dela. Então, são 7. Nós estamos tratando aqui de 39 associações e sindicatos, mas nós sequer entramos nas instituições financeiras, e os pedidos para que essas pessoas... tem um banco, acabou de me dar um branco, deu um branco no banco, mas é BMG, é o PicPay, PicPay eu também chamei, que as denúncias são imensas. Então pode ser que dentro deste grande escândalo encontremos um escândalo maior ainda. Então há muito que se fazer, há muito que se trabalhar, e vocês estão fazendo certo, mostrando para a população que nós não devemos lá ter disputas políticas, e que o gabinete do ódio, que continua atuando, pare de atuar em cima dos parlamentares. Senadora Natália, ainda tem mais uma pergunta para a senhora. Exatamente, senadora. A senhora me levantou aqui uma bola que acho que é boa da gente cortar aqui, reforçar. A senhora teve uma atuação muito importante, combativa, na CPI da Covid-19. Muita gente passou a conhecer melhor o seu trabalho a partir dali, né? Porque CPIs são sempre muito midiáticas, as pessoas assistem. Durante a pandemia, que as pessoas estavam em casa, então assistiram mesmo. A CPMI do INSS demorou ali para conseguir os holofotes, porque a gente teve julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a golpe de Estado há 3 semanas. E agora a CPMI tem ganhado mais, né, o discurso das pessoas, a atenção das pessoas. E a senhora comentou sobre o gabinete do ódio, que lá na CPI da Covid-19, a senhora começou um rompimento com o bolsonarismo e bateu muito ali em posicionamentos que eram contrários até ao que o presidente atual, Jair Bolsonaro, levava, sobre ser contra a máscara, contra a vacina. A senhora teve um papel importante, inclusive, nesse rompimento, e lá já foi muito criticada.
recebeu esse ódio nas redes sociais. A senhora então tem revelado agora pra gente que isso segue acontecendo de alguma forma, mesmo em outra CPI, com outro assunto, mas que isso se mantém? Se mantém dentro e fora das CPIs, dentro e fora, tá? No dia a dia o que a gente vê é que existe sim um grupo orquestrado que tem um séquito que os acompanha ainda, pessoas que estão sendo, que insistem, né, e permitem ser vítimas dessa ignorância. Muitas pessoas são muito simples e acreditam em absolutamente tudo. A guerra digital continua, eles sim se organizam e agora, dias atrás, partiu das redes sociais de um parlamentar, dizendo que nós votamos contra o pedido, o requerimento de convocação de bandidos e que estávamos protegendo bandidos. Não, o que nós queríamos, na verdade, nós olhamos a lista das pessoas que foram convocadas, algumas delas nada a ver com o caso. Desculpa, eu vou ser muito coloquial, é para encher linguiça, é para fazer uma cortina de fumaça, algo que nós não desejamos. Nós desejamos pragmatismo. Vamos chamar quem tem o que fazer e quem tem a ver com a questão. Então, foi o caso de uma agência de turismo em que a Conafer comprou passagens, o próprio STF, o próprio Senar. Então, ali, nós não vemos relação direta ainda, porque estamos investigando, não vemos relação direta ainda com este fato. Então, quer dizer que se um criminoso mandou um Pix para sua secretária, tá? Para o seu motorista, pagou o combustível. Isso aí não. Então, esse posto de combustível tem a ver com o escândalo do INSS? Não, não tem a ver. Então, nós não estamos. Nós estamos brigando e lutando contra esse tipo de atitude de parlamentares que enganam as pessoas. Então, o gabinete do ódio funciona ali dentro, sim. E o que nós desejamos é virar essa página, porque não há uma polarização entre uma direita e entre uma esquerda. Não há isso, principalmente porque, vocês viram agora, quando é para ir, quando a revolta bate na população brasileira, elas foram às ruas com diversas bandeiras, com diversos partidos e deram o seu recado. A população, não foi ato de um partido ou outro. Poderia ter mais de um ou mais de outro, mas eu não sou de esquerda e eu concordo plenamente com tudo aquilo e vi muita gente ali que é de centro, que é de direita. A pauta é nossa. Então é aí que a gente deve focar e eles continuam insistindo com esse gabinete do ódio dentro e fora das CPIs e a gente tem que combater isso dia e noite, noite e dia, porque a gente acorda, né? A gente faz o certo, a gente explica. E nós explicamos naquele dia por que não havíamos votado, porque nós iríamos contra tais nomes. E, enfim, mas mesmo explicando, eles fazem os recortes específicos deles e aí nós viramos, mais uma vez, vamos para a vitrine. Hoje a praça pública, que antigamente o pessoal jogava pedra, né? Isso é a praça pública. Hoje em dia é o quê? É a rede social. Então, e uma mentira, ela avança nas redes sociais mais do que 70 vezes do que a verdade, infelizmente. Então, é só um chamado para a população brasileira aí acordar e que a gente vire essa página e adquira realmente uma maturidade política. Nath, você tem mais alguma pergunta para a senadora? Não é isso. Muito obrigada, viu, Marília, senadora? Nós que agradecemos. Muito obrigada, senadora. Um bom trabalho. Obrigada. Bom trabalho para todos nós, né? E que tenhamos hoje parlamentares que respeitem, que julguem os fatos e as provas. E não as pessoas que sequer foram julgadas ainda, mas eles já humilham a própria família, tudo. Isso dentro de uma técnica jurídica, da técnica do que se espera. Isso é incorreto, porque estão falando em trânsito em julgado aí, para uns, né, é muito seletivo a questão do direito de defesa, direito a contraditório e principalmente de presunção de inocência. Bom dia.
Perfeito. Muito obrigada, viu? Eu consigo manter a Marília aqui bem rapidinho. Ela vai se despedir ali da senadora e tal. Pode liberar a senadora, Marília.